Olá a todos. O meu nome é José Nunes Pereira. Bem-vindos à Universidade Bileven. Hoje vamos falar de ômega 3. O ômega 3 é um dos nutrientes mais estudados de todos os tempos, com cerca de 30.000 publicações científicas que comprovam uma série de benefícios de saúde diferentes relacionados a esse tipo de gordura. O ômega 3 representa uma família de ácidos graxos essenciais que não podem ser fabricados no nosso organismo. Vamos então falar deste produto tão essencial para o homem. O ômega 3 se divide em três tipos: o EPA, ácido eicosapentaenoico, e o DHA, ácido docosahexaenoico, e finalmente o ALA, ácido alfa-linolénico. Os dois primeiros são de origem animal e os mais importantes para a saúde. O ALA é de origem vegetal e pode ser facilmente incorporado na dieta com ingestão de frutos secos, por exemplo, o amendoim, caju, castanha, etc. Os de origem animal, o maior exemplo é o salmão, é muito rico em ômega 3, mas apenas o salmão selvagem, criado em águas frias. O salmão que se compra no mercado, na sua maioria, é criado em cativeiro, com rações e, portanto, sem um único miligrama de ômega 3. O ômega 3 da Bileven vem com estes dois ácidos graxos que são realmente os que mais nos importam para manter uma boa saúde. Então ele tem o EPA, que é usado pelas células, em especial do coração e artérias. E tem o DHA, que é usado essencialmente pelo nosso cérebro. Por isso, muito importante nos problemas e distúrbios neurológicos. A depressão é um dos transtornos mentais mais comuns em todo o mundo. Os sintomas incluem tristeza, letargia, perda geral de interesse pela vida. Quanto à ansiedade, também é uma desordem muito comum e é caracterizada por uma preocupação constante e um nervosismo permanente. Vários estudos comprovaram que as pessoas que consomem ômega 3 regularmente têm menos probabilidade de ficarem deprimidas. Além disso, quando as pessoas com depressão ou ansiedade começam a tomar suplementos de ômega 3, os seus sintomas melhoram quase de imediato. Dos três tipos de ácidos graxos do ômega 3, a EPA parece ser o melhor na luta contra a depressão. Um estudo clínico considerou a EPA do ômega 3 tão eficaz contra a depressão quanto o famoso Prozac, um medicamento antidepressivo que vende milhões de unidades em todo o mundo. DHA é o tipo de ômega 3 que é um componente estrutural importante do nosso cérebro e da retina dos olhos. Quando você não recebe DHA suficiente, podem surgir problemas de visão. A investigação clínica provou que a ingestão regular de ômega 3 foi associado a um risco reduzido de degeneração macular, uma das principais causas mundiais de danos oculares permanentes e até cegueira. O ômega 3 é também crucial para o crescimento e desenvolvimento do cérebro em lactentes. A DHA representa 40% dos ácidos gordos poliinsaturados no cérebro e 60% na retina do olho. Portanto, não é de admirar que as crianças que ingerem uma suplementação de ômega 3 com DHA tenham uma visão melhor do que as crianças que não recebem esse ácido graxo essencial através da alimentação ou dos suplementos. Por outro lado, a suplementação de ômega 3 durante a gravidez foi associada a inúmeros benefícios para a criança. E isso inclui inteligência superior, melhor comunicação e habilidades sociais, menos problemas comportamentais, diminuição do risco de atraso de desenvolvimento,
diminuição do risco de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, famosa TDAH. Autismo, por exemplo, paralisia cerebral, por exemplo, também. Por isso, é um suplemento essencial para tomar durante a gravidez. Contudo, um aviso: a partir do 8º mês de gestação, o tratamento com ômega 3 deverá ser interrompido até ao parto. Em caso de dúvida, deve falar com o seu médico obstetra. Os ataques cardíacos e o acidente vascular cerebral, AVC, são as principais causas de morte em todo o mundo. Há décadas que os pesquisadores observaram que as comunidades que ingeriam alguns tipos de peixes tinham taxas mais baixas dessas doenças. E mais tarde, verificou-se clinicamente que isso se devia em grande parte ao consumo de ômega 3. Desde então, os ácidos graxos ômega 3 demonstraram ter numerosos benefícios para a saúde do coração. Podemos falar, por exemplo, os triglicerídeos. Os ômega 3 podem contribuir para uma grande redução dos triglicerídeos, geralmente na faixa dos 15% a 30%. Em relação à pressão sanguínea, pode reduzir os níveis de pressão arterial em pessoas com hipertensão. Pode aumentar os níveis de colesterol HDL, chamado colesterol bom. Tem propriedades antiplaquetárias e, portanto, evita a agregação das plaquetas, e isso ajuda a prevenir a formação de coágulos sanguíneos. Ao manter as artérias íntegras e livres de danos, os ômega 3 ajudam a prevenir a placa de ateroma, que pode restringir e endurecer as artérias. Também reduz a produção de algumas substâncias liberadas durante a resposta inflamatória, exercendo esse importante papel anti-inflamatório. E pode ainda diminuir o colesterol LDL e VLDL, chamado o colesterol ruim. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que já falamos, é um distúrbio comportamental que é caracterizado por falta de atenção, hiperatividade e impulsividade. Vários estudos descobriram que as crianças com este transtorno têm níveis sanguíneos mais baixos de ácidos graxos ômega 3 em comparação com os seus pares saudáveis, digamos assim. Então, inúmeros estudos descobriram que os suplementos de ômega 3 podem realmente reduzir os sintomas de TDAH. Ômega 3 ajuda a melhorar a falta de atenção e a capacidade de completar tarefas. Eles também diminuem a hiperatividade, a impulsividade, a agitação, a agressividade. Recentemente, pesquisadores avaliaram e comprovaram a evidência por trás de diferentes tratamentos para o transtorno de déficit de atenção, e eles consideraram fundamental a suplementação com ômega 3 nestas crianças. A síndrome metabólica é uma coleção de condições que inclui a obesidade central, ou seja, a gordura abdominal, pressão alta, resistência à insulina, triglicerídeos elevados e baixos níveis de HDL, o colesterol bom. É uma grande preocupação com a saúde pública, uma vez que aumenta o seu risco de desenvolver muitas outras doenças. Estas incluem a doença cardíaca e a diabetes, por exemplo. Os ácidos graxos ômega 3 podem reduzir a resistência e inflamação da insulina e melhorar os fatores de risco da doença cardíaca em pessoas com o síndrome metabólica. A inflamação é incrivelmente importante. Nós precisamos disso para combater infecções e reparar danos no corpo. No entanto, às vezes a inflamação persiste por um longo tempo, mesmo sem uma infecção ou ferimento que esteja presente. Isso é chamado de inflamação crónica, ou seja, de longo prazo. Sabe-se que a inflamação de longo prazo pode contribuir para quase todas as doenças crónicas do Ocidente, incluindo as doenças cardíacas e o câncer. Os ácidos graxos ômega 3 podem reduzir a produção de moléculas e substâncias ligadas à inflamação.
Estudos têm consistentemente mostrado uma ligação entre a ingestão de ômega 3 mais alta e a menor capacidade, a redução da inflamação. Nas doenças autoimunes, o sistema imunológico congela, digamos, as células saudáveis para células estrangeiras e começa a atacá-las. O diabetes tipo 1 é um excelente exemplo. Nesta doença, o sistema imune ataca as células produtoras de insulina no pâncreas. O ômega 3 pode ajudar a combater algumas dessas doenças e pode ser especialmente importante durante o início da sua vida. Estudos mostram que a obtenção de ômega 3 suficiente durante o primeiro ano de vida está associada a um risco reduzido de muitas doenças autoimunes, incluindo a diabetes tipo 1, a diabetes autoimune em adultos e também a esclerose múltipla. O ômega 3 também demonstrou eficácia como coadjuvante no tratamento do lúpus, artrite reumatoide, colite ulcerativa, a doença de Crohn e a psoríase. Vários estudos constataram baixos níveis de ômega 3 em pessoas com transtornos psiquiátricos. Esses estudos demonstraram que os suplementos de ômega 3 podem reduzir a frequência de mudanças de humor e recidivas em pessoas com esquizofrenia e transtorno bipolar. Complementar com ácidos graxos ômega 3 também pode diminuir o comportamento violento em pessoas agressivas. Um declínio na função cerebral é uma das consequências inevitáveis do envelhecimento. Vários estudos demonstraram que a ingestão de ômega 3 maior está ligada à diminuição do declínio mental relacionado à idade e ao risco reduzido de doença de Alzheimer. Além disso, um estudo descobriu que as pessoas que suplementam com ômega 3 tendem a ter mais matéria cinzenta no cérebro, em especial o tecido cerebral que processa informações, memórias e emoções, por exemplo. O câncer é uma das principais causas de morte no mundo ocidental. E os ácidos graxos com ômega 3 têm sido apontados como uma boa solução para reduzir o risco de certos tipos de câncer. Curiosamente, os estudos mostraram que as pessoas que consomem a maior parte dos ômega 3 têm um risco de até 55% menor de contrair o câncer do cólon. Além disso, o consumo de ômega 3 tem sido associado a um risco reduzido de câncer da próstata nos homens e câncer da mama nas mulheres. A asma é uma doença pulmonar crónica com sintomas como tosse, falta de ar e sibilos ou gatinhos. Os ataques de asma graves podem ser muito perigosos. Eles são causados por inflamação e edema ou inchaço nas vias aéreas dos pulmões. Além disso, as taxas de asma têm aumentado nas últimas décadas. Vários estudos ligaram o consumo de ômega 3 para uma redução significativa do risco de asma em crianças e jovens adultos. A esteatose hepática, ou a doença do fígado gordo não alcoólico, é muito mais comum do que algumas pessoas pensam. Aumentou com a epidemia de obesidade que cresce em cada dia e agora é a causa mais comum de doença hepática crónica em todo o mundo ocidental. Complementar com ácidos graxos ômega 3 tem mostrado reduzir a gordura e inflamação do fígado nessas pessoas que sofrem de doença hepática gordurosa não alcoólica. Quanto à saúde dos ossos e articulações, em particular a osteoporose e a artrite, são dois transtornos comuns que afetam o sistema esquelético. Existem alguns estudos que indicam que os ômega 3 podem melhorar a força óssea, aumentar a quantidade de cálcio nos ossos e, por consequência, levar a um risco mais reduzido de sofrer de osteoporose. Ômega 3 também pode ajudar na artrite. Os pacientes que tomaram suplementos de ômega 3 relataram uma redução significativa da dor nas articulações e uma maior força de aderência, força de preensão.
A dismenorreia é a famosa dor menstrual ou cólica menstrual que ocorre na parte inferior do abdômen e na pelve da mulher e muitas vezes irradia para a parte inferior das costas e das coxas. Isso pode resultar em efeitos negativos significativos na qualidade de vida de uma pessoa. No entanto, os estudos vêm demonstrando repetidamente que as mulheres que consomem mais ômega 3 têm dor menstrual mais suave. Um estudo estabeleceu uma comparação entre o suplemento de ômega 3, que era mais eficaz do que o produto farmacêutico ibuprofeno no tratamento de dor intensa durante a menstruação. Um sono bom e reparador é um dos fundamentos da saúde ideal. Os especialistas referem que a privação do sono está associada a muitas doenças, incluindo obesidade, diabetes e depressão. Baixos níveis de ácidos graxos ômega 3 estão associados a problemas de sono em crianças e também a chamada apneia obstrutiva do sono em adultos. Níveis baixos de DHA também foram associados a níveis mais baixos do hormônio melatonina, que tem o efeito de nos ajudar a adormecer. Estudos em crianças e adultos mostraram que suplementar com ômega 3 aumenta o tempo e a qualidade do sono. DHA, que tem o nosso ômega 3, é um componente estrutural da pele. É responsável pela saúde das membranas celulares que compõem uma grande parte da pele. E nós sabemos que uma membrana celular saudável resulta em pele macia, tonificada, firme e sem rugas. A EPA, também presente no nosso ômega 3, beneficia a pele de várias maneiras. E isso inclui gerenciamento da produção de óleo da pele, hidratação, prevenção da hiperqueratinização dos folículos pilosos, aqueles pequenos sulcos vermelhos que surgem nos braços, prevenção do envelhecimento prematuro da pele, prevenção da acne. Ômega 3 também pode proteger a pele de danos causados pelo sol. Finalmente, a EPA ainda ajuda a bloquear a liberação de substâncias que destroem o colágeno após a exposição intensa ao sol. Agora que você conhece um pouco mais os benefícios do ômega 3, é bom que saiba que nem todo o ômega 3 que se encontra por aí à venda tem a qualidade necessária e alguns até poderão prejudicar em vez de beneficiar o nosso organismo. O ômega 3 da B11 tem uma origem certificada, é livre de contaminantes como mercúrio ou dioxinas, tem uma composição equilibrada de EPA e DHA, os dois tipos de ácido graxo essenciais. Tem a dosagem ideal de ingestão diária para um mês de tratamento e obedece ao rigoroso controle de qualidade nos laboratórios da B11. Hoje falamos do ômega 3. Nós voltamos a ver-nos no nosso próximo programa da Universidade B11.